Uma boa noite a todos. Como é bom estar aqui. Vamos então mais uma vez inclinar as nossas frontes, invocar o nome de Deus para meditarmos a sua palavra. Oremos então. Deus eterno e maravilhoso, que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor fale ao nosso coração, Deus. Que o Senhor nos faça fiéis e felizes, que o Senhor perdoe e nos limpe dos nossos pecados, nos ensine a te amar e a nos amar segundo a tua lei, e que a tua vontade se faça nesta noite na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem esta noite é Andando na Verdade. Abre a sua Bíblia em João capítulo 17, o verso 17. E esse é um dos versos mais famosos do capítulo 17 de João, onde Jesus Cristo ora ao Pai. Ele faz a sua oração sacerdotal. Essa oração, ela é profundamente significativa, porque ela está no contexto dos últimos momentos da vida de Jesus. Ele vai para a cruz, ele vai morrer, o inocente vai sofrer pelos pecadores culpados, por mim, por você, por toda a humanidade. E ele ora a Deus, ele derrama a sua alma em oração, ele invoca o nome de Deus, ele pede que Deus seja glorificado. Ele ora que a vida eterna, que é conhecer a Deus como o único Deus, e Ele como nosso Salvador, que possa alcançar aqueles que creem na sua palavra. E é nesse contexto que Jesus diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Jesus Cristo tinha uma noção de verdade. E, portanto, segundo o título da mensagem de hoje, andar na verdade é caminhar pela vida conhecendo, entendendo, praticando e pregando a palavra de Deus. Você não pode pregar o que você não pratica. Você não pode praticar o que você não entende. E você não pode entender o que você não conhece. Portanto, andar na verdade, viver na verdade, é a experiência de quem conhece a palavra de Deus, porque ela é a verdade, é aquele que entende a palavra de Deus, não apenas conhece, é aquele que pratica a palavra de Deus através da fé, através do amor, e prega a palavra de Deus com a sua vida, onde quer que for, em quaisquer circunstâncias, nas circunstâncias mais diversas da vida. Dessa perspectiva, alguns versos da palavra de Deus, eles se tornam muito significativos. Olha que interessante esses versos da Bíblia. O salmista canta e louva a Deus em oração dizendo: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Salmo 86, verso 11. No Novo Testamento, João, na sua segunda carta, no verso 4, diz assim: fiquei muito alegre, sobremodo alegre, em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E na terceira carta de João, no mesmo verso 4, ele diz: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Diante do fato de que a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade, nós começamos a entender que o objetivo de Deus em nos revelar a sua verdade é nos fazer andar nessa verdade, conhecendo o conteúdo da nossa fé, entendendo da melhor forma possível todas as suas dimensões e implicações para a nossa vida, praticando a vontade de Deus através de uma fé que se manifesta no amor e pregando ao mundo aquilo que Deus disse ser a verdade, que revela a sua vontade para a salvação dos seres humanos, a quem Deus amou com amor eterno. Essa é a razão pela qual Deus nos deu a sua revelação, que a gente conheça, entenda, pratique e pregue ao mundo. Agora volta um pouquinho aí no livro de João, um capítulo antes, capítulo 16, agora o verso 13, vai acrescentar um elemento interessante na nossa caminhada na verdade. Olha só o que diz Jesus Cristo: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus Cristo nos prometeu que o Espírito da verdade é que nos guiaria em toda a verdade. É por isso que Ellen White diz, por exemplo, que o Espírito nunca prega o contrário do que está na palavra, porque o Espírito guia na verdade, e a palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus diz, amem uns aos outros, o Espírito não tem outro ensinamento. Ele não vai dizer para você, desprezem uns aos outros, façam mal uns aos outros, façam fofoca uns contra os outros, tenham maldade uns contra os outros. O Espírito nunca vai pregar isso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz diferente. Amem uns aos outros. Um capítulo antes, João capítulo 15, verso 26, Jesus já havia dito o seguinte: quando, porém, viesse o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Aqui se encontram as três pessoas que dão muito problema no adventismo contemporâneo. A pessoa do Consolador, do Espírito da verdade, o Espírito Santo. A pessoa de Cristo, que é Ele que está orando, é Ele que está falando. E a pessoa do Pai, de quem procede o Espírito da verdade. Nesse texto, essas três pessoas, elas estão separadas. Lembra lá, né? Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, é o Espírito da verdade que procede, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então é o Espírito que vem, enviado por Cristo da parte do Pai. Essas três pessoas não são confundidas. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho. Cada um deles é um diferente. Mas na matemática divina, os três são um. Vai explicar? Não vai. Vai entender? Não vai. Mas vai aceitar o que a Bíblia diz? Espero que vá. Hoje, nós não vamos tratar da questão da Trindade em si. Nós vamos tratar hoje do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Agora, olha que interessante. Andar na verdade, portanto, inclui conhecer a verdade sobre o Espírito Santo, revelada na Bíblia. Se a palavra de Deus é a verdade, o que a Bíblia afirma sobre o Espírito Santo é a verdade. Entender da melhor forma possível quem é ou o que é o Espírito Santo. Depois, praticar a comunhão com Ele. Lembra do verso da Bíblia? Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. O objetivo é praticar a comunhão com esse Espírito, seja lá quem ou o que ele for, e pregar ao mundo a verdade da palavra de Deus sobre esse assunto. Isso é indispensável para sermos discípulos fiéis à palavra de Deus. Então, vamos começar o nosso estudo de hoje. A palavra Espírito, ela acontece na Bíblia quase 600 vezes. Você já percebe que existem muitas informações a respeito do Espírito. E por vezes, a palavra Espírito significa coisas diferentes. Então, por exemplo, dentre os vários significados, às vezes a palavra Espírito pode se referir ao fôlego de vida presente nos homens. Jó 12, verso 10. Está lá que o Espírito é esse fôlego que nos anima à vida. Então, quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem o fôlego de vida, você pode dizer que Deus soprou no homem o Espírito. E ele se fez alma vivente. Em outros textos, o Espírito significa um poder que inspira as pessoas. Inclusive um poder maligno, porque a Bíblia fala do espírito do anticristo. 1 João 4, verso 3. E também a palavra Espírito pode designar a pessoa de Deus. É assim que João 4, 24 diz que Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em outro momento também, Paulo vai dizer: o Senhor é o Espírito.
O Senhor Deus é o Espírito, segundo aos Coríntios 3, verso 17. Agora, a expressão Espírito pode aparecer de muitas formas diferentes no texto bíblico. Por exemplo, às vezes a palavra vem de forma isolada, sozinha, sem nenhuma qualificação atribuída a ela. Então, por exemplo, Romanos 8, verso 26, diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse texto não fala que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. Não diz que Espírito é, só fala assim, é isolado, é o Espírito. Ele intercede, Ele cuida de nós nas nossas fraquezas, até mesmo na nossa dificuldade de se aproximar de Deus. É o Espírito que nos auxilia, Ele nos assiste e Ele intercede por nós. Ele traduz as nossas orações na linguagem celestial. Ele leva essa oração até as cortes, na presença do Pai, na presença do Filho. Em outros textos, a palavra Espírito, ela vem com algum tipo de complemento. Então, por exemplo, Gênesis 1, verso 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então agora esse Espírito, ele não vem sozinho, é o Espírito de Deus. Efésios 1, verso 13, usa a expressão, porque fostes selados com o Espírito da promessa. Então já é uma qualificação atida ao Espírito. Hebreus 10, 29, fala sobre o Espírito da graça. E existem inúmeras referências àquilo que vocês conhecem, o Espírito Santo. Isaías 63, verso 11, Mateus 1, 18 e inúmeros outros textos que qualificam o Espírito como santo. Interessante é que a única característica de Deus que é enfatizada 3 vezes em seguida é a sua santidade. Lembra quando Isaías encontra com Deus? E ele diz que os querubins clamavam: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Isso já diz muito sobre a qualificação do Espírito Santo como santo. Agora nós temos muito ainda o que falar sobre isso. As 2 características mais polêmicas e mais importantes que nós vamos tratar essa noite sobre o Espírito Santo é a sua divindade e a sua personalidade. Dentro dessa discussão existem as verdadeiras dificuldades que muitas pessoas têm de entender o que é o Espírito, quem é o Espírito, por que que o Espírito, sendo Deus, não é um Deus diferente de Deus. Geram questões, às vezes quando as pessoas falam mal da Trindade, não, porque vocês creem em 3 deuses, isso não existe, irmãos. O que Jesus Cristo falou? Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. Você tem 2 pessoas que são uma. Quiser negar, está negando a Bíblia, não está negando eu. Ah, mas é difícil entender. Bom, é difícil entender. Também é difícil entender que Deus nos ame. É por causa disso que nós vamos duvidar que Deus nos ama? Nós cremos na palavra de Deus. Agora vamos caminhar um pouquinho dentro dessa discussão. Nós vamos conversar primeiramente sobre a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia descreve o Espírito com características pessoais. Uma dessas características pessoais se refere ao mundo dos sentimentos. Só quem consegue sentir é um ser que tem existência consciente. A gente sente amor, sente raiva, sente tristeza, sente alegria, sente felicidade. E essas são características de seres pessoais. Inclusive, os próprios animais têm alguns tipos de sentimentos. O cachorro fica triste, chora, reclama. Claro que dentro da linguagem dele, dentro da esfera dele, do cachorro, os outros animais também. Agora, por exemplo, uma pedra, uma parede, ela não tem sentimento nenhum, ela não fica triste nem feliz. Portanto, as características emocionais são características pessoais.
E olha só o que a Bíblia diz. Eles, os filhos de Israel, foram rebeldes e contristaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Isaías 63, verso 10. Por um outro lado, Paulo vai escrever para os Tessalonicenses, ele diz assim: com efeito, vocês se tornaram nossos imitadores, e imitadores do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria de quem? Do Espírito Santo. Olha que espírito fantástico e interessante. Ele conhece a profundidade da tristeza pela rebelião do pecado, pelas mazelas do pecado, pelas dificuldades que a gente passa na vida. Ele é entristecido. Por um outro lado, a alegria que nos inspira por conhecermos a Cristo, por termos a experiência do amor dentro da nossa família, dentro da igreja, por conhecermos a realidade do que Deus criou, a alegria, essa também é uma característica do Espírito Santo. Isso já diz muito a respeito da identidade dele. Em outros momentos, a Bíblia revela o Espírito Santo em relacionamento dinâmico com as pessoas. Então o livro de Atos, ele contém muitas e muitas referências ao Espírito Santo. E dentre elas, o capítulo 16, os versos 6 e 7, diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui tem duas informações muito interessantes. Esse Espírito Santo, ele é descrito como o Espírito de Jesus, interessante isso, e também se diz que ele impediu aqueles discípulos de pregarem a palavra de Deus naquele lugar e naquela circunstância. Deus conhece todas as coisas, e ele guia tudo para a salvação dos seus filhos. Então, vamos pensar no seguinte: os apóstolos tinham um plano de ir pregar em Belo Horizonte, mas Deus tinha um plano que eles fossem pregar em Contagem. O que o Espírito Santo fez? Na relação dele com os discípulos, ele impediu que os discípulos fossem para Belo Horizonte e os enviou para pregar em Contagem. Porque ele sabe o que ia acontecer em Belo Horizonte e o que ia acontecer em Contagem. Ele tinha pessoas para salvar em Contagem naquele momento. E em outro momento os discípulos iriam para Belo Horizonte e a obra seria feita no mundo inteiro. Mas tudo tem uma hora. Às vezes a gente erra a hora de fazer as coisas, não é verdade? Troca as mãos pelos pés, como se diz por aí. Mas Deus conhece, o Espírito Santo conhece, e Ele impede a gente de fazer algo errado e nos guia no caminho certo. Essa é uma característica pessoal. Só quem pode me guiar no caminho da vida é quem conhece a vida. Só quem pode me guiar no caminho certo é quem conhece o caminho certo. Uma outra característica de relacionamento do Espírito Santo é o fato de que na Bíblia, muitas vezes se relata que o Espírito Santo fala, ele conversa. Isso é característica pessoal clara. Quem é que conversa se não for pessoa? Porque se o dia que a parede do seu quarto começar a conversar com você, você fica preocupado, tá? No dia que o ursinho de pelúcia começar a conversar com você, você fica preocupado. Porque não é assim que acontece. Quem conversa é pessoa, tem personalidade. Ela consegue falar e ouvir, responder você, te guiar, te ajudar, te ensinar. E olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 13, verso 2. Disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo como agente do chamado para pregar, para evangelizar, para batizar, para salvar. Essa é a característica do Espírito Santo. Bom, existem muitas outras características pessoais do Espírito Santo, e eu coloquei alguns exemplos aqui. O Espírito perscruta as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, verso 10, diz assim: o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amados irmãos e irmãs, será que a gente tem noção da sabedoria que há em Deus? A sabedoria infinita
a sabedoria absoluta, o conhecimento pleno do passado, do presente e do futuro e de tudo o que existe, de todas as circunstâncias, de todas as situações, em um universo que da nossa perspectiva não tem fim. Dá para imaginar o tamanho da sabedoria de um Deus assim? Não cabe na nossa cabeça, não cabe na cabeça humana, não cabe na cabeça de criatura nenhuma. Mas e do Espírito, cabe? A Bíblia é clara, o Espírito perscruta as profundezas de Deus. Essa imagem do perscrutar é aquele que sonda de forma íntima, que participa, que conhece, que sabe, que partilha. Tudo que Deus sabe, o Espírito sabe, obviamente porque Ele é Deus. Agora, João 14, verso 26, diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Ele é um professor. Professor da escola sabatina melhor do que esse não tem, viu, irmãos? Se você é professor ou professora da escola sabatina, aprenda com ele, aprenda dele. A presença do Espírito no seu coração, na sua mente, na atmosfera do seu lar, do seu trabalho, do seu estudo. E ele ensina. A Bíblia diz assim em Romanos 8, verso 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito guia, ele conduz. E Deus não deixa a obra dele para ser conduzida por outro. É ele que guia, ele é o general. E a Bíblia diz assim em João 16, verso 8: quando ele vier, olha o pronome pessoal, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele argumenta, ele convence, ele suporta. Essas são características pessoais claras, nós não podemos evitá-las. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Atos capítulo 10, versos 19 e 20, e vamos ver o que ele tem para nos dizer sobre ele mesmo, né? Para mim, esse é um dos textos mais esclarecedores a respeito da personalidade do Espírito Santo. E olha só o que a Bíblia vai nos dizer. O contexto dessa história é a visão que Pedro teve do lençol descendo, e aí vieram aqueles homens gentios o procurarem, e aí o Espírito Santo vai se relacionar com Pedro e a Bíblia diz o seguinte: enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? O Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque quem os enviou? Quem? Eu os enviei. Olha que interessante isso. A Bíblia relata que o Espírito disse para Pedro: pode confiar, vai com eles, esse é um plano meu, não duvide, porque quem foi que enviou? Eu os enviei. Dá para duvidar da personalidade do Espírito Santo? Agora, deixa eu ser bem honesto com vocês. Existem muitas pessoas que estudam a Bíblia e duvidam da personalidade do Espírito Santo, por algumas razões. Em outros momentos, a Bíblia relata o Espírito Santo com termos não pessoais. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito, a imagem que parece é que o Espírito é um líquido, é uma névoa com a qual você pode se encher. Isso não parece muito ser uma característica pessoal, não é verdade? É uma coisa que você pode se encher com ela. Então é uma imagem não pessoal. Em outros momentos, a Bíblia diz assim, que Deus repartiu o Espírito Santo, uma porção do Espírito Santo com cada um. Lembra da história de Elias e Eliseu? Que era a porção dobrada do Espírito. Então tem uma porção. Então alguém tem, numa escala de 0 a 10 o Espírito, um tem 2, outros tem 4, outros tem 6. Então essa é uma imagem meio matemática, que não parece que não se encaixa muito bem na visão da pessoa, do Espírito. E algumas pessoas dizem, tá vendo? Isso aqui não é uma pessoa. Agora, vamos aprofundar um pouquinho esse argumento. Se isso fosse verdade, quando Jesus fala assim, eu sou a porta das ovelhas, Jesus poderia ser uma pessoa? Eu sou a luz do mundo. Jesus poderia ser uma pessoa?
Eu sou a água da vida. Jesus poderia ser uma pessoa? Ele está usando metáforas não pessoais para descrever a identidade dele, que é uma pessoa, Jesus, certo? Então, se essas imagens não pessoais invalidassem a personalidade, como no caso do Espírito Santo, então Jesus também não poderia ser uma pessoa. E nem Deus poderia ser uma pessoa, porque a Bíblia não diz que Deus é um fogo devorador, no livro de Hebreus? Deus é um fogo devorador, então ele não pode ser uma pessoa, porque ele é fogo. Aí, algumas pessoas dizem assim, mas o Espírito Santo, ele é a força de Deus, ele não é Deus. E aí nós temos que trabalhar a noção da divindade do Espírito Santo, que é o nosso próximo tópico a partir de agora. Bom, a Bíblia, ela é muito clara ao dizer coisas do tipo assim: Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 18. Com todas as letras. Se você vai para o verso 20, diz que Cristo é gerado do Espírito Santo. Agora, eu tenho dificuldade com as pessoas que negam a divindade do Espírito Santo, mas acreditam que Jesus é filho de Deus. Quem foi que gerou Jesus? Quem foi a pessoa ou o poder ativo que gerou a Cristo no ventre da mulher virgem? Quem foi? Como que é o nome dele? Espírito Santo. Eu poderia colocar a partir de agora 200 textos, eu vou colocar só 3. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João 4, verso 15. Filho de Deus. Hebreus 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial. É aquele que, com base no sacrifício que ele fez na cruz, administra o perdão dos nossos pecados, a obra de Deus na nossa vida, a nossa salvação. E aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. E por fim, estes milagres, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. A identificação do Espírito Santo que gerou a Cristo com Deus é inequívoca. Em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar Jesus Cristo sendo designado como Filho do Espírito Santo. Isso demonstra a unidade. Claro que é nessa unidade que a doutrina da Trindade ela fica complicada. Por quê? Porque Jesus é gerado do Espírito Santo e é Filho de Deus. Mas em alguns momentos, quando se fala de Deus o Pai, não está se falando do Espírito Santo, nem de Cristo. Então, às vezes, essas coisas, elas geram um pouco de problemas filosóficos. Mas, é aquilo, não é porque a gente não entende que não é verdade. Você entende como Deus criou o mundo? Você não entende. A Bíblia faz uma explicação bem simples. 6 dias, no 7º descansou, cada passo dos 6 dias e no 7º, etc. Mas você não entende tudo que ele fez, mas você crê porque ele revelou, porque ele mostrou, porque está na sua palavra. Da mesma forma, com a personalidade e com a divindade do Espírito Santo. Abre aí a sua Bíblia, em Atos capítulo 5, nós vamos terminar. Famosa história de Ananias e Safira. A obra que Deus fez na igreja apostólica foi uma obra linda, e ela inspirou da parte da humanidade muita gratidão, muita entrega, muita oração, muito louvor, muito trabalho missionário. E a comunidade cristã começou a perceber que no seu meio haviam pessoas sofredoras, necessitadas de coisas básicas, do alimento, da moradia e etc. E começou-se um pouco de um processo parecido com aquele na construção do santuário, onde as pessoas começaram a vender as suas posses, colocar sob a administração dos apóstolos, que aí gerenciavam para que todo mundo tivesse o que comer, o que vestir, onde viver, etc. Claro que isso não tem nada a ver com a pregação da teologia da prosperidade, onde vocês todos me dão o seu dinheiro e eu fico rico. Não é nada disso.
Todos os apóstolos morreram pobres e morreram a morte dos mártires. Nenhum deles andava de helicóptero por aí, às custas do dinheiro do povo. Mas essa situação na igreja apostólica, ela era real. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que lhe pertencia. E eles partilhavam o alimento, a vida, as posses materiais. E com certeza isso causava uma certa distinção dentro do grupo. Porque quando você se sacrifica pela verdade, aqueles que estão com você nesse grupo, eles percebem isso, eles te agradecem por isso. Então, quem sabe, alguém vende um terreno e dá para a igreja, e agora essa igreja administra de forma que alguém que não tinha comida passe a ter comida. Esse faminto que foi alimentado vai fazer o que com quem deu o terreno? Vai agradecer, vai dizer, olha, muito obrigado, porque aquele terreno que você deu, hoje ele significa arroz e feijão no meu prato, que eu não ia ter o que comer hoje. E com certeza a gente gosta de ser distinto dentro do grupo, da igreja. E aí, um casal teve uma infeliz ideia. Nós queremos a glória de sermos reconhecidos como pessoas boas, que ajudam. Vamos fazer o seguinte, a Bíblia vai dizer assim: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes a homens, mas a Deus. Ponto principal aqui, que eu quero colocar para vocês, é essa qualificação que a Bíblia faz. Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para Deus. Agora é interessante a argumentação de Pedro. Ananias, na sua atitude, estava implicado que ele estava dando ali todo o valor do terreno, porque esse era o costume, e ele queria parecer como se estivesse fazendo o mesmo. Combinou com a mulher de reter uma parte. Aí Pedro diz assim: Ananias, você não é obrigado a vender o seu terreno e colocar tudo aqui. Você não é obrigado a fazer isso. Quem faz isso, faz porque quer, porque foi tocado pelo Espírito de Deus. Se você quisesse vender o seu terreno e dar 10% da venda do terreno para aqui, tudo bem. Você não precisa fingir que você está dando 100%. Satanás encheu o teu coração. Você quer ter a glória de dar o valor inteiro, mas é mentira. Você mentiu para o Espírito Santo. E olha, deixa eu te dizer, você não está mentindo para homem. Você está mentindo para Deus. A correspondência é óbvia. Quem mente para o Espírito Santo, mente para Deus. Eu quero terminar, irmãos, dizendo para vocês que, como a gente leu no primeiro texto desta noite, a palavra de Deus é a verdade. Assim, conhecer essa palavra nos conduz à verdade sobre o Espírito Santo. E a gente pode entender que o Espírito Santo é Deus, e isso nos conduz a valorizar a sua presença em nossas vidas. Isso também nos inspira a praticar a comunhão com esse Espírito, porque comunhão com o Espírito é comunhão com Deus. E nós devemos reavivar em nós o senso de que pregar ao mundo essa verdade é a nossa missão. E isso é indispensável se somos discípulos que andam na verdade. Meus irmãos, existe hoje uma obra sendo levada adiante, especialmente pela internet, que tem por objetivo negar a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Existem muitas razões para isso. Eu não quero ser desonesto com esse grupo, dessas pessoas que pensam assim e que atacam a igreja. Eu digo isso porque eles estudam a Bíblia, estudam o Espírito de profecia, eles assim têm as suas dificuldades, mas também têm as suas qualidades. Deus os ama, Jesus os comprou na cruz do Calvário, como comigo, como conosco, como com todos.
Eu não estou aqui para fazer guerra contra eles enquanto pessoas. Agora, eu não consigo ficar calado quando a Bíblia me mostra tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. E eu queria terminar dizendo assim, olha, os textos que falam do Espírito, como o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ou como um poder, ou como uma força, ou como um ser não pessoal, eles não podem negar os outros textos, onde claramente o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Então, como que a gente harmoniza tudo isso? Os grupos antitrinitarianos, eles dizem assim, por exemplo, na Bíblia, às vezes, seres não pessoais são personificados. Então, por exemplo, Romanos 5, verso 14, diz que a morte reinou sobre todos os homens. Quem reina é o rei, a pessoa. Então, a morte reinou, eles dizem, tá vendo? A morte está personificada, mas a morte não é uma pessoa. Agora, se a Bíblia dissesse assim, a morte reina, a morte conversa, a morte anda, a morte visita a igreja e trocou uma ideia e guiou, impediu isso, fazer aquilo, já começaria a ficar mais complicado, não é verdade? Quando a Bíblia diz que a morte reinou, usando esse exemplo, por exemplo, é muito simples. É uma metáfora, é uma personificação para dizer que a morte existiu na vida de todos os seres humanos. É uma metáfora perfeitamente compreensível. Agora, com o Espírito Santo não é assim. Porque você não tem um texto. Você tem uma quantidade enorme de textos. E se ele não fosse uma pessoa, como é que ele podia ensinar? Como é que ele podia falar? Como é que ele podia ter comunhão? Como é que ele podia guiar? Como é que ele podia traduzir as nossas orações? Como é que ele poderia interceder por nós? Começa a entender? Então a Bíblia estaria errada se eles estivessem certos. Mas o que foi que Jesus disse? A palavra de Deus é a verdade. E é diante dessa palavra que nós nos curvamos, a ela obedecemos, a ela conhecemos, a ela entendemos, a ela buscamos praticar e pregar ao mundo, para que muito em breve Jesus Cristo volte a esse mundo. Louvado seja Deus por essa mensagem. Eu entendo que essa mensagem é complicada, é um monte de texto, um monte de coisa e tal, mas eu sei que Deus fez vocês pessoas inteligentes, que Deus fez vocês pessoas capazes de conhecer a verdade, de crer na verdade, de praticar e pregar essa verdade, onde quer que vocês forem. Levem com vocês a mensagem da presença do Espírito, que é a presença de Deus. Levem com vocês no coração, na mente, no caráter, na família, no trabalho, na escola, onde quer que vocês forem, levem a bendita presença do Espírito Santo com vocês. E assim sejam felizes e fiéis, em nome de Jesus Cristo. Você quer? Você deseja? Externe o teu desejo para Deus. Levante-se e ore comigo. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida, Pai. Só a presença dele pode nos guiar na verdade da tua palavra, Pai. A nossa mente carnal não pode alcançar, Pai. Só o Senhor pode nos guiar e nos fazer entender, e acima de entender, nos ensinar a praticar e a pregar a tua palavra, Pai. Por favor, Deus, envia o Espírito Santo para nos convencer dos nossos pecados, Pai. Todos nós temos dificuldades na vida, infidelidades, lutas, quedas. E às vezes, Pai, a gente se esquece que a gente precisa se arrepender, mudar de vida. Envia o Espírito Santo para nos convencer, Pai. Assim, Deus, que arrependidos, o Senhor envia o Espírito para nos transformar, nos ensinar a Te amar e amar as pessoas. E assim, Pai, que a Tua graça baste para a nossa salvação, Pai. Dá-nos uma ótima noite, Deus. Fica conosco, protege-nos na volta para casa e faze-nos a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.